Olá, amigos. Nos últimos dias, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos alertou que o governo pode deixar de pagar sua dívida em 1º de junho se o Congresso dos Estados Unidos não aprovar um projeto de lei para aumentar o teto da dívida pública. Especificamente, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, em 1º de maio, disse em uma carta ao Congresso que a agência terá dificuldades para cumprir todas as obrigações de pagamento do governo até o 1º dia de junho, caso os parlamentares não tomem medidas sobre o teto da dívida pública. Em uma carta ao presidente da Câmara, Kevin McCarthy, e outros líderes, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, enfatizou: as estimativas do Ministério das Finanças indicam que não será possível continuar a cumprir todas as obrigações financeiras do governo até ao início de junho. O mais cedo é 1º de junho. Se o Congresso não aumentar ou suspender o limite da dívida até esse momento. A senhora Janet Yellen também acrescentou que, se o teto da dívida não for aumentado, as empresas americanas enfrentarão uma piora no mercado de crédito. E o governo provavelmente deixará de pagar as famílias, os militares e os idosos que dependem da segurança social. De acordo com previsões anteriores, o governo dos Estados Unidos pode dar calote em sua dívida em 5 de junho. Mas Janet Yellen acha que isso pode acontecer mais cedo. Devido a uma série de variáveis nas receitas e despesas federais, não é possível prever exatamente quando o Tesouro não poderá pagar as contas do governo. A ministra Janet Yellen também pediu ao Congresso que haja rapidamente para aumentar a dívida pública. Depois que os Estados Unidos atingiram seu limite de empréstimos de 31,4 trilhões de dólares em 19 de janeiro. Então a secretária Janet Yellen disse ao Congresso que o Departamento do Tesouro continuaria a pagar a dívida de ajuda federal e faça outras despesas usando medidas especiais de gestão de caixa para evitar o risco de inadimplência. Mas isso não pode durar. O novo aviso do secretário do Tesouro levou o presidente Joe Biden a convocar uma reunião com os principais líderes do Congresso em 9 de maio, incluindo o presidente da Câmara dos Deputados, membro do Partido Republicano. Biden convocou o líder democrata na Câmara e o líder republicano no Senado para marcar o encontro. No entanto, a Câmara dos Deputados controlada pelos republicanos e o Senado controlado pelos democratas ainda estão em desacordo sobre um projeto de lei para aumentar o teto da dívida, especialmente as condições anexas que os republicanos querem que o governo dos Estados Unidos cumpra para evitar o calote. Em particular, a Câmara dos Deputados quer aprovar um projeto de lei para aumentar o teto da dívida pública em 1,5 trilhão de dólares, mas deve ser acompanhado de condições que reduzam os gastos para 4,5 trilhões de dólares. O projeto cortaria fundos, assistência médica para os pobres e outros itens, incluindo incentivos fiscais para energia solar e fontes de energia verde. Mas o Senado controlado pelos democratas disse que não aprovará o projeto. E se assim for, ambas as casas do Congresso não podem negociar a aprovação de um projeto de emenda até 1º de junho. Então o governo dos Estados Unidos pode cair em um calote sem precedentes quando não puder pagar algumas contas. O Sr. Biden anunciou que não aceitaria negociações para aumentar o pagamento da dívida pública. Mas Biden também discutirá cortes orçamentários depois que o novo teto da dívida for aprovado. O Congresso frequentemente combina aumentos do serviço da dívida com outros gastos e medidas orçamentárias. Em 2011, uma guerra do teto da dívida semelhante ocorreu nos Estados Unidos à beira da inadimplência e fez com que o rating de crédito mais alto do país fosse rebaixado. Desta vez, as negociações seriam ainda mais difíceis. O risco de inadimplência em semanas não é a situação certa para um país que é o alicerce do sistema financeiro, disse um analista de orçamento do Bipartisan Policy Center. E a inadimplência só aumenta a incerteza em uma economia já volátil. A batalha pelo teto da dívida dos Estados Unidos provavelmente continuará nos próximos anos, com programas de benefícios como previdência social e assistência médica. Estas despesas constituem a maior parte do orçamento e espera-se que aumentem significativamente à medida que a população envelhece. O governo dos Estados Unidos pode ficar sem dinheiro para cobrir suas obrigações financeiras e arriscar um calote antecipado, possivelmente já em junho. De acordo com analistas, os legisladores republicanos estão determinados a aprovar o projeto de lei do teto de gastos e salvar o crescimento da Câmara. Fortalecer a posição do partido nas negociações com o presidente Biden. No entanto, é improvável que o projeto de lei seja transformado em lei devido à oposição dos democratas que controlam o Senado e a Casa Branca. Esse impasse aumenta o risco de o governo americano entrar em default pela primeira vez. Uma fonte disse que o presidente Biden mencionou o aumento do teto da dívida pública e a prevenção do risco de inadimplência. Se o teto da dívida não for elevado ou suspenso, o governo corre o risco de não efetuar os pagamentos, afetando gravemente a economia. Segundo a agência de notícias AFP, o Conselho Consultivo do presidente Joe Biden emitiu alertas sobre as perspectivas econômicas sombrias se os Estados Unidos não pagarem sua dívida. Assim, haverá 8 milhões de empregos desaparecerão apenas no verão. Ao mesmo tempo, o valor do PIB do país também diminuirá 6% em relação ao presente.
Os assessores econômicos do presidente também alertam que o valor do mercado de ações cairá em até 45% no terceiro trimestre de 2023. Além disso, o Conselho também enfatizou que, enquanto o governo deixar de pagar por um período muito curto, a taxa de desemprego também aumentará, especialmente quando a economia dos Estados Unidos está entrando em recessão. Portanto, Biden terá que correr para chegar a um acordo para aumentar o pagamento da dívida com o Congresso antes de 1º de junho. A hora em que as previsões do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tocarão o ponto padrão. Se isso acontecer, o governo terá de cortar muitas das despesas que antecederam o pagamento da dívida. Teoricamente, os Estados Unidos já atingiram o teto da dívida em janeiro deste ano, mas que o governo tomou algumas medidas especiais para evitar a inadimplência até agora. Até agora, porém, o ministro das Finanças alertou que isso não pode se sustentar por muito mais tempo. Aumentar ou suspender pagamentos de dívidas há muito tempo é um procedimento obrigatório nos Estados Unidos. No entanto, nesta rodada de batalhas, a Casa Branca e o Congresso não estão chegando a um acordo. A Câmara dos Deputados, de maioria republicana, exigiu um aumento no pagamento da dívida com a condição de cortar gastos orçamentários. Mas o presidente Biden e os democratas insistem em pedir um aumento do teto sem condições. Então, o governo dos Estados Unidos pode entrar em default? Vamos esperar para ver em um futuro próximo. Obrigado por assistir o vídeo inteiro. Adeus e até mais.